Ei, pessoal. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Fala, meu povo e minha pova. Tudo bem com vocês? Agora que vocês já conhecem um pouquinho da nossa história, que a gente já teve a oportunidade de apresentar para vocês como surgiu a ideia da criação do Nada Romântico, a gente vai iniciar uma série de gravações falando um pouco mais sobre cada uma das áreas afins que compõem o call center. E hoje a gente começa pela área que toma o meu coração, que é a área de operações, e a gente tem o prazer de iniciar esses vídeos, essa série de vídeos mais profunda, trazendo alguns convidados para agregarem conhecimento para a gente aqui conseguir levar para vocês mais profundamente o dia a dia da operação. E hoje eu quero apresentar para vocês o nosso convidado, que é um profissional incrível que a gente ama, que tem uma super experiência aí dentro da call center. Hoje ele está na função de gerente de operações, mas já tem 20 anos de experiência no call center, que é o Alisson. Alisson, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, vir aqui compartilhar com a gente um pouquinho da sua experiência. Bem-vindo. É um prazer te receber. Muito obrigado. Aqui. Eu que agradeço poder compartilhar esse momento com vocês. Acho que é um momento de sucesso, né? A gente está falando de empoderamento e de falar exatamente das nossas fragilidades. E esse momento é super especial para a gente não romantizar o que não deve ser romantizado. Exatamente isso. O Alisson já entendeu um pouquinho do conceito aí do canal. Por esse negócio de 20 anos, 25 anos, isso não tá já não é romântico ter 20 anos de experiência, né? Fala da idade dos outros. Mas aí, antes da gente deixar o Alisson contar um pouco dessa experiência, que eu tenho certeza que ele tem muita história interessante para poder trazer, eu queria chamar um pouquinho a Gabi para contextualizar um pouquinho, para a gente explicar, né, para quem ainda não tem uma vivência tão profunda do que é a operação dentro de um call center, né? O que quer dizer ali operações, quais são as responsabilidades e como é que funciona esse setor dentro do call center. Explica pra gente um pouquinho, Gabi. Então, pessoal, para quem ainda não conhece, a operação ela é o coração do negócio. Isso porque é o meio de contato do cliente final com a marca, com o produto que ele está buscando atendimento. Falando de operação, a gente tem a operação voz e não voz. O voz que é feito lá pelo atendimento, headset, oi, bom dia, o alô. O não voz que é mais segmentado, aí pode ser o WhatsApp, SMS, chatbot, e aí por aí vai. Cada vez mais. Por aí vai. Além disso, a operação ela pode ser segmentada em produtos. Vendas, saque, Ouvidoria, retenção. E aí tem um monte de produtos que são distribuídos dentro desse atendimento. E a gente vai falar um pouquinho, porque as metas, elas são comuns, mas também tem algumas particularidades, né? Até na projeção da meta tem algumas particularidades quando a gente fala sobre produtos, né? E aí entra muito a relação das áreas com a operação, porque é feita uma engrenagem. A gente fala do planejamento, que está aqui, qualidade, e essas áreas todas, elas são uma porta para que a operação funcione muito bem. A gente internamente até fala que a operação é o cliente, né? Então, as outras áreas são as áreas de apoio para fazer com que a operação rode de fato da melhor maneira possível. Como prestadores de serviço mesmo, para fazer com que a gente chegue no final, que é o objetivo final, acompanhamento e com que as metas sejam cumpridas. E aí o Alisson vai falar um pouquinho sobre quais são as metas que são comuns, né? Qual que é o desafio, um pouco da história dele, como ele fez para chegar onde ele chegou. O Sol tem 40 anos, né? Desses 40 anos, 20 anos está dentro de call center. Então comecei como vocês falaram no primeiro vídeo, então eu trabalhava na área de saúde, fui fazer um bico em call center e aí eu percebi várias oportunidades e saí da área de saúde e fui trabalhar com call center porque eu percebi que ali eu me identificava, assim, eu sempre fui uma pessoa essencialmente humanista. Sempre me dei bem, me senti feliz quando eu me relacionava com pessoas. Então no call center eu encontrei isso, né? Aquele monte de gente, todo mundo junto e compartilhando. Comecei como operador, trabalhava num hospital na época e fui fazer um meio expediente no call center como operador, conciliava os dois. Né? Era para complementar a minha renda. O call center faz bem isso. E aí eu percebi essas promoções acontecendo de uma forma muito rápida, tanto é que com 6 meses de operador já
virei supervisor e eu ganhava mais do que o que eu ganhava dentro do hospital e decidi ficar. Aí você tomou a call decisão center. de se dedicar na carreira do call center. Isso, mudei minha faculdade, me formei em administração, pós-graduei em administração pública e estou aí há 20 anos. Nesse intervalo todo, encontrei o grande amor da minha vida, casei, tenho 15 anos de casado. Como que é o nome? E o Ricardo. Um beijo. Beijo, Ricardo. A gente falou ele hoje, só O Ricardo também é de call center, então assim, a minha vida profissional é call center, dentro de casa também eu falo muito sobre call center. Tenho 3 cachorros que eu considero os meus filhos. Ai, Você ia falar que os cachorros também falavam de call center. Achei que ele ia falar Mas que os ele meus também cachorros atendia. sofrem as consequências do call center, né? Que é muita rotina. E que legal muito ter um pesado. parceiro que consegue conversar com você Não, sobre e as que questões do entende trabalho, as né? adversidades, né? Porque Super importante isso. É muito legal. Porque quem não está no call center às vezes não entende a complexidade que é você gerir uma operação. Como vocês falaram, a operação é o coração dessa organização e muitas vezes são vários setores e segmentos e alguns desses setores funcionam 24 horas. Quem faz a gestão desse call center operacionalmente, ele tem que estar disponível. Então eu recebo ligações às vezes 10, 11, meia-noite, 1 hora da manhã, 6 horas da manhã, eu dormir sábado, domingo, feriado. A gente recebe. Se você não tem esse suporte familiar que te entenda, fica complicado de você conduzir sua vida profissional. E além de entender, te incentive também, né? Sim. Porque às vezes a pessoa compreende ali, mas não tem um incentivo. E aí é tão difícil, né? Essa rotina puxada, às vezes viagem. Você tem que ter alguém que está ali te apoiando também, que te dê esse suporte, né? Falando de operação 24 horas, eu acho legal levar pro pessoal, porque normalmente é serviço básico, né? Luz. Quando chove, acaba a luz, todo mundo liga pro call center e isso aí gera um boom de chamada, que também vem contra as projeções de metas que são feitas para a área. Então, você vivenciar isso e vivenciar 24 horas, existe uma dedicação extra também. Né? Existe dentro de operações um planejamento, e aí tem planejamento, ele desenha para operações como que a gente vai conduzir isso ao longo do mês. Então eu tenho volumetria, eu tenho qual que é o tempo médio de atendimento que eu posso cobrar do meu colaborador, e tem vários outros indicadores que vão interferir na performance desenhada, né? Mas tem fatores que podem influenciar. Exemplo que você falou, choveu, caiu, CEMIG vai receber um volume alto. Adversidades que são externas, que não Sim. são gerenciáveis, E né? aí a gente aprende a administrar isso ao longo do... Isso que você está falando é importante, Alisson. E só para exemplificar assim para as pessoas, eu acho que operações, claro, além de ser o coração, ela também passa a ser mais cobrada, né? Sim. Porque tem um planejamento que vai te passar ali uma qualidade, vão te passar pelo menos 30 metas diferentes, que são vários indicadores. Geralmente são muitas. Você tem um superintendente acima que tem também que ter um report, né? E, assim, ele precisa dessas informações. Você tem supervisores ali ávidos de informação e que precisam também ser geridos, além dos próprios operadores, um atendimento 24 horas, o cliente, né? E o cliente final que precisa ter um bom atendimento. E eu acho que as meninas vão concordar comigo, um dos maiores motivos da gente ter sido unânime na sua participação também é porque, mesmo tendo que gerir tudo isso, você sempre mantém a calma. A gente lhe vê sempre de uma forma muito serena, muito tranquila, e você está falando com mulheres praticamente loucas. Quem? Diga isso Como por você, Bruna. consegue assim manter essa tranquilidade, essa serenidade, visto que assim são inúmeras, né, cobranças. E pressão dia a dia? Sempre foi assim? Faz yoga. Eu sempre tive esse perfil e eu sempre recebi o feedback de que eu era metódico e não transparecia muito as emoções. Então eu conseguia controlar, mesmo quando subia as emoções, a temperatura, eu conseguia manter a mesma fisionomia, o mesmo tom de voz. Mas eu acho que com 40 anos de idade, assim, eu remodulei a minha gestão muito nos últimos 2, 3 anos. Que é uma questão de autoconhecimento. Então, assim, durante 20 anos de call center, vou te falar que 17 anos houve mais sofrimento no sentido de não conseguir lidar com as emoções, com as cobranças, mas nos 3 últimos anos, como eu internalizei por conta, acho que até por conta da pandemia, a gente entra muito para dentro e avalia o que realmente é importante para você ou não. Como eu estou nesse processo de autoconhecimento e de expansão da minha consciência, eu sei hoje quais são as minhas fragilidades.
Então eu não tenho uma necessidade, é o que eu falei assim, de não romantizar. Eu não tenho uma necessidade de sempre acertar ou de sempre ser perfeito. Então eu me permito hoje errar. Então isso que eu me permito de errar faz com que eu esteja nas situações mais complexas, mas eu sei que naquele momento eu posso errar. E eu não vou me Você, na verdade, tem inteligência emocional, né, gente? Ele consegue equalizar. Isso é tema. Os supervisores Isso é tema nosso, inteligência emocional. Meus supervisores costumam falar o seguinte: o Alisson, não, toda vez que eles vão falar de mim, né? Eles falam assim: o Alisson, às vezes ele cobra muito resultado, porque eu sou muito metódico, então eu tenho muito controle de resultado. Mas o Alisson, ele não consegue gritar. E realmente a minha frase. Se eu alterar meu tom de voz, como eu nunca faço isso, geralmente vai soar estranho. A inteligência emocional, pessoal, ela não é um indicador, ela é uma qualidade. Uma competência, né? Que pode ser desenvolvida. É uma habilidade, né? Eu fico medindo quando eu tô de TPM pra ver se eu tô equilibrado. Ô, Alisson, Quem é de planejamento tem esse o que é preciso para virar um gerente de operações? Eu acho que disciplina e autoconhecimento. É inteligência emocional. Como vocês falaram, por ser o coração desse negócio, tem vários outros órgãos que dependem desse coração. Então, como eles dependem, muitas vezes não existe um filtro. Então, a cobrança vai na mesma proporção. Então, o planejamento quer que eu entregue um número, o RH quer que eu entregue um colaborador que esteja satisfeito, que entenda dos valores da organização. A qualidade vai me cobrar que o meu atendimento seja perfeito e dentro de todos os requisitos. Então, existe cobrança de todas as áreas. Além disso, a cobrança mais importante assim, para um gerente, independente de todas as cobranças, você não tem que cuidar do seu resultado, você tem que cuidar das pessoas que estão com você. Porque o resultado vem. O resultado vem através das pessoas. Como eu tenho minhas fragilidades e eu conheço muito bem o meu time, eu sempre faço com que esse meu time me complemente. E eu não sofro em ter que me modificar por conta disso, porque eu tenho outras pessoas que me complementam. Isso então, que eu acho você que é falou isso. é muito importante, das pessoas te complementarem. Porque a gente está falando aqui de inteligência emocional o tempo todo. O que é inteligência emocional? É difícil falar, né? Tangibilizar. Para mim, inteligência emocional é sempre ouvir para depois falar. Porque se eu falo, às vezes, no impulso, eu posso falar algo que depois eu falo, não deveria ser. Então assim, eu, por exemplo, eu gosto sempre de ouvir numa reunião com pessoas, né, que tem mais experiência, então eu ouço, anoto bastante para depois, às vezes, reler aquilo ali e repassar. Então eu gosto de ouvir. Essa, para mim, acho que é a característica da minha inteligência emocional. A sua, eu fiquei prestando atenção aqui, você falou que as pessoas te complementarem. Então eu acho que isso agora a gente está começando a dar os exemplos do que é a inteligência emocional. Eu acho que né? na operação até é bem evidente isso, porque como é muito tudo volátil demais, tudo muda o tempo inteiro, as cobranças, às vezes tem uma variável que não foi considerada no dimensionamento, então vai chover de ligação, as cobranças vão ser maiores e ele tem que, com calma, direcionar o time dele, a equipe dele, para que aquilo aconteça. Ele tem que ser o equilíbrio. Se ele não for o equilíbrio, ao invés dele direcionar, ele vai perturbar, né, tirar as pessoas ali da Eu costumo entrega, falar né? que para quem trabalha comigo, se a gente está num momento crítico, a gente precisa sair do problema para enxergar a solução. O tempo inteiro eu faço esse exercício, assim, tá o volume, não estou entregando capacidade, qualidade não está boa, deixa dessa forma, não vou me preocupar com isso. Eu vou me preocupar, vou ter um olhar fora desse problema, para eu começar a pensar nas E soluções. cada um dos segmentos, ele te exige uma inteligência emocional diferente, né? Porque tem segmento que vai ser cobrado por hora, exemplo, venda é hora, cobrança é hora. O saque vai te cobrar por intervalo ali os 15 minutos Chamadas que deu atendidas. pico de chamada. Então, cada segmento te exige também que tenha essa inteligência direcionada, né? O Alisson, todas as áreas têm uma participação na questão de gestão, né? A gente comentou isso nos vídeos anteriores. Mas eu entendo que operações em si é a área que mais lida com gestão, porque você tem que fazer gestão de pessoas que fazem gestão de outras e que faz gestão de um outro grupo final que é enorme. Como é que vocês estão fazendo depois da pandemia, da entrada do home office, para conseguir esse tato de gestão que é tão necessário para a saúde do serviço do call center?
E, assim, tenho 40 anos, né, de call center. Desculpa. Espero que não. Eu quero chegar aos 40 anos de call center desse jeito. Já temos o primeiro bastidor. Jogou a bola pra ele? Joga só. Ah, só. Joga a bola pra ele, só. Eu posso falar? Vai. Ó. Não, pô. Toda vez eu A pergunto gente vai onde que eu falar dos parei, indicadores gente.